Deus, Ele está procurando pessoas para serem abençoadas. Deus, o Senhor Jesus, está procurando pessoas, sabe, que nesse exato momento está doente, para que Ele venha curar essas pessoas. Jesus está procurando pessoas que estão passando por lutas financeiras, porque Ele quer restaurar. Jesus, Ele está querendo, sabe, dar abundância na vida financeira dessa pessoa. Jesus, o próprio Deus está procurando pessoas que estão passando por luta, por problema no casamento, sabe? Porque Ele está querendo restaurar esse casamento. Deus, o Senhor Jesus, está procurando pessoas que estão passando lutas com o filho nas drogas, sabe? E Ele quer tirar o filho das drogas para colocar ele, sabe, para ser uma pessoa que venha ser um homem e uma mulher de Deus. Deus, o Senhor Jesus está querendo fazer isso. Está querendo fazer isso. E se você está me ouvindo até agora, é porque Deus está tocando no seu coração. Deus, Ele quer falar com você através da palavra dEle. Depois, se você quiser ler na sua casa, ou se você tiver uma Bíblia aí, abre lá, Lucas, livro de Lucas, capítulo 18, no versículo 35. Que a palavra de Deus, ela diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego, assentado, junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, quer dizer, o mendigo ouviu a multidão passar, perguntou o que era aquilo. E disseram: Jesus o Nazareno passa. Então ele clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando ele, quer dizer, o cego chegando até Jesus, perguntou dizendo: que queres que eu te faça? Jesus falou para aquele mendigo: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu e glorificava a Deus. Amém, pessoal? Deixa eu falar para você o que aconteceu aqui mais ou menos. Jesus, ele estava entrando em Jericó. E quando ele estava entrando em Jericó, ali no meio do caminho tinha um cego mendigando. E o que aconteceu? A multidão passava, então esse cego, esse mendigo, que era cego, ele perguntou para a multidão: quem é? O que está acontecendo? Fala para mim o que está acontecendo. Aí a multidão, alguém da multidão falou para ele: é Jesus o Nazareno que passa. E quando esse cego, ele ouviu falar que era Jesus o Nazareno que estava passando. É muito forte, pessoal. Era muito forte. Ali ele viu a oportunidade de ele ser curado daquela cegueira. Ele viu ali a oportunidade de deixar de ser mendigo para ser empresário. E quando ele ouviu que era Jesus o Nazareno que estava passando, ele não perdeu tempo. Ele logo levantou e começou a clamar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí aquela multidão que passava e vendo ele clamando, falou: cala a boca, fica quieto, Jesus não vai te ouvir. Cala a boca, fica quieta aí, ó, Jesus não vai te ouvir, não acomodes o mestre. Não acomodes o mestre. Então o que acontece? Esse cego, eu posso imaginar que esse cego, ele estava dentro dele, ele estava tão revoltado com aquela situação que ele estava vivendo. Ele era mendigo, ele estava ali sendo humilhado. Sabe, há quanto tempo aquele cego ele é cego? Quanto tempo ele está passando por aquela situação? Então o que acontece? Ele vê a multidão mandando ele calar a boca, fechar a boca. Ele fez disso, ele já era cego. Então ele fez de cego e fez de surdo. Ele fechou os ouvidos e aí que ele clamava e gritava mais ainda: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E Jesus parou e mandou chamar. E trouxeram aquele cego, quer dizer, aquele mendigo até Jesus. E quando esse cego, esse mendigo chegou até Jesus, ele fez uma pergunta que ia mudar a história daquele homem. Ia mudar completamente a história daquele homem. Então Jesus chegou naquele homem e falou: que queres que eu te faça? Que queres? Fala para mim, o que você quer que eu te faça? Porque Jesus viu a fé daquele homem. Jesus viu que ele estava clamando ali: Jesus, filho de Davi. Jesus viu que a multidão estava mandando ele calar a boca, mas mesmo assim ele estava ali clamando: Jesus, filho de Davi. Jesus viu tudo, Jesus viu. Então Jesus vê na fé daquele homem e falou: que queres que eu te faça? Fala para mim, que queres que eu te faça? Eu posso imaginar que esse cego, ele pensou o seguinte: poxa, é a oportunidade da minha vida. Porque talvez ele não ia ter outra oportunidade como aquela. Então talvez ele pensou na cabeça dele: se esse Jesus aí, ele cura mesmo, ele liberta, do jeito que todo mundo está falando aí, se eu tornar a enxergar, se ele me fazer enxergar, fazer eu ver, eu vou servir esse Jesus pro resto da minha vida. Ou senão ele pensou: se eu voltar a enxergar, eu vou deixar de ser mendigo, eu vou ser empresário. Se eu voltar a enxergar, eu vou achar a minha companheira, eu vou achar a mulher da minha vida, eu vou ter minha família. Então ele foi lá e respondeu para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, eu quero tornar a ver, eu quero enxergar, eu quero ver. Jesus olhou para ele e disse o seguinte: então vê, a tua fé te salvou. E a Bíblia fala que na mesma hora ele voltou a ver. E ele glorificava a Deus por causa que ele foi curado. É isso que Deus quer de mim e de você. Deus está procurando fé. O Senhor Jesus está procurando atitude, fé. Porque talvez você não está com uma situação daquele cego. Mendigando, cego, doente. Você não está igual a situação daquele mendigo. Mas talvez você é uma pessoa que está agora passando por uma luta na família. Sabe? É o seu filho que está lá nas drogas. É o seu casamento que está se acabando. Você só tem briga. Você não se entende mais. Ou nesse casamento, sabe o que acontece? Só tem vícios, vício da pornografia, vício da bebida, vício do cigarro, vício das drogas. Ou senão, esse casamento já acabou, porque hoje você se vê o marido lá no braço da amante, ou senão você vê a sua esposa lá no braço do amante. O casamento já era. Talvez a sua situação não é igual desse cego, desse mendigo, mas talvez o seu problema é financeiro. Você está aí agora, você se encontra desempregado, você encontra aí cheio de dívidas. Talvez o seu problema não é igual daquele cego. Mas talvez o seu problema é uma doença, porque assim, na medicina hoje, se você perguntar na medicina, para um cego voltar a enxergar, é impossível. Não existe. Cego não tem como o cego voltar a enxergar. Era uma coisa impossível. Talvez você está aí agora com uma doença que é incurável para os médicos. É incurável. O médico já te deu um diagnóstico falando que para você não tem mais cura. Mas esse homem, ele foi curado. Então é o que acontece. Jesus, ele está procurando pessoas para ser abençoadas. Mas a pergunta é, será que você tem a mesma fé do que desse homem? Esse homem, ele manifestou a fé. Ele manifestou a fé dele através de atitude. Ele começou a clamar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Ele também manifestou a fé dele através do que? Quando aquelas pessoas, aquela multidão começou a falar para ele, cala a boca, para de ficar aí incomodando o mestre, fica quieto. E aí ele fechou os ouvidos, aí que ele clamou mais, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus viu a atitude daquele homem e curou ele. A pergunta é, será que você tem as mesmas atitudes desse homem? Jesus, ele quer te abençoar. Jesus, ele quer te curar. Mas a pergunta é, será que você pode manifestar a sua fé igual esse homem? Será que você pode manifestar as suas atitudes, a sua fé através da palavra de Deus? Porque o que acontece? Eu vou falar para você manifestar a tua fé. Eu vou falar para você, através do Espírito Santo, para você usar a sua fé. O que acontece? Domingo agora, você vai na Igreja Universal. Você vai manifestar a sua fé. Você vai levar uma garrafa com água. Você vai levar uma garrafa com água como essa aqui, ó. Uma garrafa com água, ó. Uma água normal. Uma garrafa que você tiver aí. Você vai pegar uma garrafa com água. E 9h30 da manhã você vai estar lá na Igreja Universal. Você pode ter certeza que muitas pessoas vão chegar a falar para você, mas para que você tem que ir na igreja? Para que você tem que ir na igreja? Ainda mais Igreja Universal? Aí o que acontece? Você, além de dar ouvido pelo que eu estou falando aqui através do Espírito Santo, através da palavra, para você ser curada, para você ser liberta, para você se arrancar esse problema que está no seu casamento, que está com os seus filhos, você, além de crer no que eu estou falando aqui agora, você vai acreditar no que as pessoas vão falar para você não ir na igreja. Ou senão, você já está cauterizado, a sua cabeça já está cauterizada. Você já colocou na sua cabeça que você não precisa ir na igreja, que você não precisa orar. Mesmo a Bíblia falando, o Senhor Jesus falando que a minha casa será chamada casa de oração. Talvez você já colocou dentro de você, eu não preciso ir na igreja não. Eu já tenho a minha religião. Eu já falei no outro vídeo. Se você ficar pensando na sua religião, se você ficar pensando que a sua religião vai te salvar, pode ficar bem certo o que eu estou falando. Você está aí agora você está aí agora com a sua religião, não está? Aí você está sofrendo, você está gemendo, você não aguenta mais, você já está sufocado, talvez você já está até pensando em se matar. Você está deprimida, você está cansada. Quantas vezes você já dobrou o seu joelho para falar com os seus deuses, para falar lá com as suas entidades e não resolveu essa situação? Eu estou falando aqui para te ajudar, meu amigo. Quantas vezes eu estou falando para você, ou alguém já falou para você, fulano, vai até Jesus, Jesus vai te curar. Jesus está dizendo, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E além de você ir, você não vai. Vai fazer 3 anos, mais de 3 anos que eu estou na presença de Deus. Olha, Deus tem me abençoado muito, muito, muito mesmo. Então o que acontece? Se eu demorasse agora, se eu tomasse uma atitude agora de voltar para Jesus, há quanto tempo eu ia estar perdendo, hein? É a mesma coisa, você está perdendo seu tempo aí, ó. Já era para você ser abençoado faz tempo. Já era para você ser curada faz tempo. Já era para o seu casamento se restaurar. Já era para você ter fé. Não era nem para ter acontecido o que aconteceu uns tempos atrás aí agora. Talvez você perdeu um ente querido. Talvez você perdeu um emprego. Talvez você te colocaram para baixo. Não é nem para você estar nessa situação. Mas você está porque você é um coração duro. Você não se abre para se entregar para Jesus. Então Jesus, ele quer que você feche os ouvidos para o seu coração. O seu coração enganou, o seu coração está falando para você, não vai na igreja, não vai na igreja. Talvez o seu parente, alguém está falando para você, não vai na igreja. Falando, por que você vai na igreja? Então você vai fechar os ouvidos e vai falar, não, domingo agora eu vou na igreja. Então você vai lá, você vai procurar uma igreja universal. Presta atenção no que eu vou falar para você. Você vai procurar uma igreja universal. Presta atenção no que eu vou falar. Você vai procurar uma igreja universal. 9h30 da manhã você vai participar da reunião e quando terminar a reunião, você vai procurar um obreiro, você vai procurar um pastor e você vai conversar com esse pastor e com esse obreiro. E assim como esse homem, ele usou a fé dele, ele foi até Jesus, e ele começou a clamar Jesus, filho de Davi, você vai falar para o pastor, você vai falar para o homem de Deus do que está acontecendo na sua vida. E ele vai fazer uma oração e a sua vida vai ser abençoada. Você vai sair de lá diferente.
Olha o que eu vou falar para você. Se você não sentir nada, se você não vê nada, sabe? Se você não vê o poder de Deus agindo na sua vida, não precisa voltar mais. Não precisa voltar mais. Mas eu tenho a certeza que Deus ele vai te abençoar. Porque eu no primeiro dia, Deus ele me abençoou arrancando a depressão, tirando a angústia, a tristeza. Eu me senti bem em um dia só. Vai lá. Tá bom? Ó, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Abraço.